Só vai passar uma cabeção. Glória a Deus. Aqui não tem protocolo, né? Nós vamos filmar o senhor, não fica triste não, tá? Vou ficar mais nervoso. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, né, e para todas as irmãs que estão aqui. Eu quero pedir perdão a vocês. Eu não gosto de maneira nenhuma chegar atrasado no culto. Eu tinha falado com o pastor Celso que eu estaria aqui por volta de 7 horas da noite, mas houve um contratempo sério que eu não pude estar aqui antes. Mas eu creio que cheguei no momento certo, né? Amém. Cheguei na hora certa. Eu poderia faltar, o pastor Celso poderia faltar, mas o principal dessa casa não pode faltar, que é Jesus Cristo Nazareno. Amém? É Ele, somente Ele, que realiza milagres para nossas vidas. Meus amados irmãos, eu peço a todos que abram sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Eu tenho certeza que depois que nós lermos esse versículo, as criancinhas podem vir para se encontrar com o pastor Celso para a salinha. Não, comigo não, para a tia Elisana. Mas aqui é aquelas que não tem. Ah, mas eu vou botar lá no. Bom, tem uma boa notícia, né? O pastor Celso acabou de me falar que eu posso pregar até 1 hora da manhã. Glória a Deus, amém. Ninguém trabalha amanhã, né? Ninguém trabalha amanhã de manhã. Ninguém vai acordar cedo. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito alegres se vocês saírem daqui 2 horas da manhã, 3 horas, né? Verdade. Encontraram o versículo? Lucas 18, versículo 27. Olha só que Jesus falou para os discípulos e fala para nós nos dias atuais. Mas Jesus respondeu: as coisas impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Meus amados, sabe o que Jesus estava falando para o discípulo naquele dia, e está falando para cada um de nós? Que os possíveis nossos, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor no braço, um resfriado, nós podemos ir no médico, né? Ou até mesmo nós, nos conhecendo, nós podemos ir comprar um remédio na farmácia e nós nos medicarmos. Só que há impossibilidade. E quando há impossibilidade, nós não temos que recorrer a um médico. Nós não podemos recorrer a uma farmácia, um expert em corpo humano. Não. Nós temos, Jesus está falando que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Amém. Somente nele. Amém, irmãos? Amém. É isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós confiemos nele e depositemos nele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Eu tenho certeza que aqui hoje, se eu pedisse para os irmãos levantar as mãos, para quem está com problema, eu seria o primeiro a levantar as 2 mãos e Deus permitisse me levantar um pouquinho para levantar os 2 pés também, né? Porque eu estou cheio de problemas. Todos nós temos problemas familiares, saúde, financeiro, um problema na casa, matéria da casa mesmo, né? Precisando resolver, mas vocês vieram aqui já depositando a fé em Deus. E eu creio que Deus vai realizar um milagre na sua vida. Aleluias. Isso que é importante. Deus quer isso de nós. Confiança nele.
Meus amados irmãos, quem já ouviu aqui testemunhos de ex-bruxos? É bastante gente, né? Quem já ouviu aqui testemunhos de ex-traficantes, né? Que hoje são pastores, ministram a palavra com muita propriedade, levam o evangelho de forma séria, né? Um grande testemunho. E quem já ouviu o testemunho de ex-policial? Meu Deus do céu, cadê o pastor Celso? Foi rascado. Eu hoje em dia, policial, tá um pouquinho bravo, né? De confiar num policial, negócio é um pouquinho perigoso. Mas eu fui policial durante 12 anos. E eu estava orando ao Senhor para Deus me tirar com mão forte da polícia. No ano de 2009 já estava preocupado, porque ver certas situações e não tomar a atitude certa prender colegas, né? Eu provavelmente não conseguiria chegar em casa. Ou se chegasse em casa, minha família estaria morta. Eu trabalhei numa equipe muito séria no serviço, mas homens perigosíssimos que poderia trazer um grande risco se eu pronunciasse uma palavrinha que eu não deveria falar. Mas eu estava orando ao Senhor: Deus, me tira daqui, me tira. E eu cheguei a falar para Deus: Deus, eu tenho um problema no rins, pedra nos rins, faz um negocinho complicar um pouquinho, para eu parar no médico e ter que passar por uma cirurgia e não poder mais trabalhar na rua, nem poder mais trabalhar interno, porque eu não aguento mais trabalhar na polícia. E eu já estava completando no ano de 2009, 3 anos que eu tinha sido consagrado a pastor. E o Senhor, irmãos, nós fazemos planos, nós fazemos projetos. Lá em Provérbios diz o seguinte, que os desígnios do Senhor são maiores do que a nossa vontade. O que os desígnios, as vontades, os propósitos, o querer do Senhor é maior do que a nossa vontade. Vocês creem nisso? Amém. E o melhor, que os desígnios do Senhor são sempre maiores e melhores do que nós planejamos para nós mesmos. Amém, irmãos? Amém. Então, pode deixar Deus dirigir a sua vida, porque Deus vai te levar para um lugar melhor. Deus vai te levar para um lugar bom, lugar de bênçãos. Aleluia. Deus falou para Moisés, eis que eu coloco diante do povo, diante de ti, e falo para o povo, que eu coloco diante deles bênção e maldição. Eles que escolham a bênção se obedecerem, a maldição se não ouvirem a minha voz. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? E obedecer, amém? E obedecer. Se obedecerdes a voz de Deus, tereis bênçãos. No ano 2009, nós estávamos trabalhando em Maricá, estava dirigindo para o comandante de Maricá, eu era cabo da Polícia Militar, e tínhamos uma ocorrência, uma informação de que os bandidos da favela da Maré tinham invadido o morro aqui, o morro atrás do Habib's, morro chamado Bernardino, não sei se algum irmão aqui conhece, e tinham expulsado uma mulher, uma senhora da casa dela, para ficarem na casa dela. E nós programamos a operação para uma quinta-feira, no dia 3 de setembro de 2009, para 5h30 da manhã. E fui para o batalhão 5h30, fui o primeiro a chegar, eu sou muito pontual hoje que tive essa falha, né? Mas cheguei 5h30 da manhã, preparei algumas coisas, meu comandante chegou logo em seguida, outros colegas chegaram, e o último a chegar foi 8 horas da manhã. E fomos para o morro, que é perto do batalhão 12º. Só que não sabíamos que aquela casa, naquele dia, tinham cerca de 30 bandidos. 30 bandidos. E quem iria cercar a casa eram 6 policiais e eu era um dos 6. Tinha tudo para dar errado. Não é verdade? Tinha tudo para dar errado. Naquela semana, no domingo, uma irmã teve uma visão comigo e falou: pastor, o senhor usa colete à prova de bala? Eu falei: não uso não. Quem tem promessa não morre. Só que eu aprendo lá no Novo Testamento, né,
que quem tem promessa morre sim, porque Moisés, vários homens de Deus tiveram de Deus as promessas, não viram a promessa serem concluída na vida deles, mas o Senhor levou eles para um lugar melhor. Amém? Quem tem promessa morre sim. Cumpra da vontade de Deus, que Deus vai prolongar a sua vida. Amém? Amém. E eu falei isso para ela, mas falei, minha irmã, o que Deus te mostrou? Pastor, eu via o Senhor sofrendo, levando um tiro, e era muito sério o que ia acontecer com o Senhor. Eu falei, minha irmã, amanhã mesmo eu passarei a usar o colete. E uma segunda-feira usei, terça-feira usei, quarta, quinta. E na quinta-feira, irmãos, fomos para o morro. Eu, por coincidência, fui o primeiro homem para chegar na casa, estava a cerca de 15 metros da casa, e um tenente subiu a laje para alvejar mais rápido alguns bandidos se viessem a revidar contra nós. E de repente um outro tenente, fomos em 4 tenentes, 2, um cabo, um soldado, eu com um cabo e outro soldado. Um tenente tentou me ultrapassar no querer chegar primeiro na casa. Eu deixei o fuzil descer, fui no peito dele e falei, tenente, não me ultrapasse. Quando puxei ele para trás de mim, os bandidos tinham visto ele e disparou um tiro. Esse um tiro poderia ter pego no meu braço, no meu peito, que eu estava com colete à prova de bala, na minha perna. Eu cairia no chão, estaria tudo bem. Eu poderia combater ainda por um pouquinho. Mas não, irmãos. O tiro pegou na minha cabeça. A munição entrou aqui, fez um rasgo assim, e está parado atrás da orelha esquerda até hoje. Eu caí no chão, basicamente morto. Começou uma troca de tiro intensa, muitos tiros. A Alameda São Boaventura fechou naquele dia, naquela manhã. Os colégios de perto lá fecharam também. E veio o BOPE, veio o LICOP, veio muitos policiais depois para combater aquela criminalidade, aqueles bandidos. E eu caí dali no chão. E de repente um colega meu pensou o seguinte: eu estava caído entre os policiais e bandidos, e ele foi rastejando para me tirar, para eu não levar outro tiro, para me colocar no canto da casa. Quando ele me virou, irmãos, debaixo da minha cabeça já estava cheio de massa encefálica. E ele pensou, o Nogueira morreu, já era, não há mais esperança para ele. E me deixou caído ali no chão. E agora estava com a barriga para cima, com um olhar para cima. E de repente eu acordo. E eu pensei, eu vou me levantar, porque eu levei um tiro e eu preciso me resguardar, preciso me proteger. E o meu corpo não respondia. Eu vou gritar para pedir ajuda, e eu não ouvi a minha voz. Eu vou levantar minhas mãos para pedir socorro, acenando para alguém me ver aqui, para alguém me socorrer. Mas eu não vi as minhas mãos aqui levantadas. E eu olhei para os céus, irmão, naquela manhã linda de quinta-feira. Estava o céu azulzinho, muito azul, muito claro, sem nuvem nos céus. E o sol na minha frente. E eu olhando para o sol, eu falei, Deus, eu sofri um tiro. O negócio para mim foi sério. E eu morri. Eu estou indo para a glória. Muito obrigado, Senhor. De repente, a minha audição voltou. E eu comecei a escutar tiro, muito tiro de fuzil, tiro, mas muito. Os irmãos não imaginam. E eu falei para Deus novamente, Deus, até engraçado, Deus, eu não estou indo para o céu não. Eu sofri um acidente, estou aqui na terra ainda, e o negócio está bravo para mim. E eu fiquei sorrindo, porque eu sou muito brincalhão. E de repente um tenente chegou perto de mim e falou, Nogueira, levanta. E eu não respondi nada. Ô Nogueira, para de brincadeira, tá sorrindo aí no chão, rapaz. O mundo tá caindo na nossa cabeça e você brincando aí no chão. E eu não respondi, não conseguia responder, porque a munição destruiu toda a área nobre do cérebro. E de repente ele me colocou sentado no lugar e eu caí. Ele falou, Nogueira, para de brincadeira, rapaz. E me colocou sentado de novo, porque ele somente viu quando o colega me afastou da massa
do lugar que eu caí, a massa cefálica ficou um pouquinho distante. Ele não viu a massa cefálica, só viu um pouquinho de sangue escorrendo aqui, com amarelo na cabeça. E ele pensou, Nogueira levou um tiro de raspão e tá com medo, né? Mas o negócio era pior do que ele imaginava. E eu caí de novo, ele me colocou sentado, é aí que ele percebeu que o negócio era sério. Gritou para todos os colegas, gritou, vamos parar de atirar, vamos deixar os bandidos fugirem e vamos socorrer o Nogueirinha. E a mulher que morava ali perto de uma casa, que a gente tinha que passar por uma casa para chegar no objetivo, não quis deixar a gente passar pela casa dela. Não quis abrir o portão para me socorrer. O que os meus colegas fizeram? Arrebentaram o muro com socos e pontapés para me passar somente no buraco para eu chegar no beco para me socorrerem para o hospital Azevedo Lima. Infelizmente, irmãos, infelizmente não, felizmente, existem bons policiais que dão a vida por cada um de nós. Existem, mas existem também moradores. Eu morei em morro lá na Penha, no Morro da Caixa d'Água, na Penha, que faz parte do Complexo do Alemão. Existiam muitos moradores, bons moradores, mas existia muitos moradores que eram envolvidos com tráfico. Existe mesmo, infelizmente, aí é a palavra certa, infelizmente existe. E essa mulher, infelizmente, não quis ajudar porque era policial. Mas me passaram pelo beco. Olha, interessante, o colete à prova de bala que eu estava usando serviu para ajudar a me carregar. Vem aí, pastor Celso, por favor. Não me carrega, não, você vai cair. Não. Cada homem estava segurando o colete, um outro do outro lado, segurando o colete, me arrastando os pés, o corpo, né? Segurando em pé. Pode sentar, por favor. Se eles tivessem me carregado do jeito que é ensinado para nós, me colocado nas costas, de cabeça para baixo, eu morreria antes do final da escadaria. Olha só como é que Deus faz tudo certinho. Deus falando comigo, usa o colete. E se eu desobedecesse? E se eu desobedecesse? Muitas das vezes Deus fala conosco, seguir este caminho? Não, esse caminho é melhor. Não, irmãos, siga este caminho, porque a vontade de Deus é maior e melhor do que a nossa própria vontade. Fala, Deus! Aleluia! Tem uma boca. Irmãos, descer a escadaria comigo, arrastando os pés, um colega, um tenente, que estava em cima da laje, não conseguiu dar um tiro. Não deu um tiro sequer. Por quê? Quando ele me viu caído no chão e viu que eu estava perdendo massa cefálica, e o colega tentou me tirar e falou, Nogueirinha morreu. Não, já era. Não sei se vocês já ouviram o ditado, colou as placas do tenente, né? As placas tectônicas do cérebro colaram. E ele não conseguiu dar um tiro sequer, me vendo caído ali no chão. Mas ele ajudou a me carregar para chegar no final do morro. Num determinado momento, ele era magrinho, determinado momento me pediu, Nogueira, nos ajuda, você está pesado. Eu hoje estou com 81 quilos. E eu estava com 80 quilos e um pouquinho na época, em 2009. E ele falou, Nogueira, você está pesado, me ajuda, força os pés para me ajudar a te carregar mais rápido, para chegar lá embaixo, Nogueira. E eu não conseguia firmar os pés. E eles começaram a chorar. Os tenentes, o colega, chegou mais policiais, começaram a chorar, porque eu sempre ajudei os colegas do batalhão. Eu trabalhei 6 anos no local que todos os policiais do batalhão tinham que passar por mim para preencher um documento, e eu que era o responsável por esse documento, para entregar ao comandante, para investigar cada policial. Eu trabalhei numa seção que é o serviço da P2, alguns conhecem, um serviço de investigação interna da polícia, e todos os policiais tinham que passar por mim, e eu era muito querido no batalhão. Não estou falando isso para conquistar alguns de vocês de forma alguma, mas eu era muito querido no batalhão, tanto que todo mundo do batalhão não quis saber de nada, foi para o morro naquele dia para tentar me ajudar. Quando eu cheguei no hospital Azevedo Lima, um morador
que era policial, deixou de estar com a família, deu a cara para apanhar, abriu o carro dele, um Corsinha branco, e me levou para o hospital. Um tenente na frente começou a chorar, outro, eu sinto até hoje, irmãos, eu no colo de outro tenente que eu salvei a vida, eu no colo dele, chorando, as lágrimas caindo no meu rosto, e chorando Nogueirinha, e o tenente da frente me dando tapa no rosto, Nogueirinha, não vai embora não, Nogueirinha, fica acordado, fica acordado, fica acordado, fica conosco, Nogueirinha, fica conosco, nós já estamos chegando para te ajudar. E lágrimas rolando no rosto deles. Cheguei no hospital Azevedo Lima, foi uma correria total. O maqueiro me colocou na maca e ele disse para mim, depois de um tempo, que todo o corredor do hospital por onde eu passei ficou sujo de massa cefálica. E digo para vocês, irmãos, quem perde massa cefálica não volta ao normal. Não volta ao normal. Não volta. Não volta. Eu contei um testemunho aqui perto, no engenho, como é que diz aqui? Engenho do Ossado, né? Do Mato, Engenho do Mato. Engenho do Mato. Uma enfermeira soube que eu ia na igreja, Assembleia de Deus, e ela falou, eu vou só para mostrar para os crentes, para o pastor, que ele é mentiroso. Eu vou ver ele chegando todo torto, sem falar direito e com várias falhas. Irmãos, ela me viu chegando, dirigindo o carro, me viu saindo do carro andando certinho, aleluia, subindo para o altar, preguei sem gaguejar naquele dia, aleluia, e ela me viu saindo para ir para o carro e indo embora sozinho. E ela teve que confessar para o pastor e para toda a igreja, Deus realmente realiza milagres. Deus realmente realiza milagres. É mesmo? Eu atendi um rapaz lá, aconteceu quase a mesma coisa que eu. Ele ficou na cadeira de roda, não falava, estava vegetando, fazia mais. Eu creio, eu sei. Um tempo depois que eu sofri o acidente, um colega da minha turma sofreu também um tiro na cabeça. Infelizmente, não durou 6 meses. Infelizmente. E, meus amados irmãos, o maqueiro falou que eu sujei, né, o corredor todo com massa cefálica. Os médicos chegaram, 2 neurocirurgiões naquela manhã, 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, 2 neurocirurgiões. E quando nós precisamos de um médico, né, um especialista no hospital público, é impossível de você encontrar. É impossível. Naquela manhã de quinta-feira, tinham 2 neurocirurgiões. Eu aprendo com isso, que tudo que acontece conosco, Deus está no controle. Não pense você que está acontecendo pior, que Deus está longe de você, que Deus te abandonou. No melhor ou no pior, Deus está contigo. Não permita o inimigo roubar essa fé sua. Em nome de Jesus, não permita. E os 2 neurocirurgiões, como homens, não quiseram me operar porque eu estava sem vida. E agora? Os colegas foram na minha casa avisar a minha esposa. 2 colegas particulares meus da polícia foram na minha casa, onde sabiam que eu morava. E um colega pegou minha filhinha, foi para um canto, e o outro chegou para minha esposa. Irmãos, a minha esposa estava lavando louça e ela parou, olhou para o Silveira e falou, Silveira, o que aconteceu você na minha casa aqui de manhã? Falou, o Sérgio sofreu um acidente. Levou um tiro? Levou. Aonde? Na cabeça. Imagina o chão de uma esposa ouvindo uma notícia dessa. Imagina meu pai que estava lá no hospital, lá no Rio, e estava para trabalhar, e alguns colegas ligaram para ele e falou, seu José, o meu comandante ligou para ele, seu José Azevedo, o senhor pai do Sérgio Nogueira Silva? Sou sim, senhor. O que aconteceu? Olha, seu filho sofreu um acidente e nós precisamos do senhor aqui no hospital. E o engenheiro não quis liberar o meu pai. Só liberou quando soube que o filho tinha levado um tiro na cabeça. E meu pai veio correndo para o hospital Azevedo Lima. Chegaram no hospital, toda a notícia era que eu basicamente não sobreviveria. Eu já estava no além. Amém? Já estava mais para lá do que para cá. E o coronel discutiu com os 2 médicos.
alguns colegas falaram para ele como eu me posicionava no batalhão e falou para ele: olha, coronel, o Nogueira é um ótimo policial. Ele é assim, 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 assim. É mesmo? Então eu vou lutar por ele. E discutir com os dois médicos: olha, eu quero que vocês dois operem o meu policial, porque eu nunca perdi um policial em combate. E eu sei, se você não operarem ele, vão prender os dois por negligência. E eu sei que ele é honesto, sincero, ajudou muita gente no batalhão e é crente. E o Deus dele vai salvar ele. Irmãos, eu imagino Deus se levantando do trono, levantando e falando: eu assino embaixo o que o coronel falou neste momento. Irmãos, os dois foram fazer os procedimentos comigo, me operaram, fizeram um corte em mim. O pastor está com as fotos. Fizeram um corte aqui em mim. Aí viram, o osso daqui não tem. Não, por favor. Não tem osso. Só a pele que protege o cérebro. Nesse parece aqui, tem um pouquinho grande. E eles viram, mesmo limpando, tinha muito sangue por dentro do cérebro. Aí decidiram abrir do outro lado. Aí o corte daqui até aqui mais ou menos, 37 pontos na cabeça que eu levei. Abriram a pele, eles colaram a pele da cabeça e arrancaram esse tampão meu. Hoje eu tenho um parafuso a mais, alguns gramas a mais, né, na cabeça, né? Mas sou normal para Jesus, amém? Eu sou muito normal. Sou normal para chuchu. Irmãos, abriram a minha cabeça. O médico, o doutor Hugo, está no hospital até hoje. Doutor Hugo, a senhora conhece o doutor Hugo? Colombiano. E o doutor Ricardo que me operou. Doutor Ricardo e doutor Hugo que me operaram. E ele falou para mim: Sérgio, o seu cérebro, nós não podíamos fazer nada porque estava água. A potência da munição, quando entrou na sua cabeça e não teve força para sair, fez com que o seu cérebro virasse água. Por isso que você perdeu muita massa cefálica no morro e no hospital também. E ele falou: poxa, você sujou todo o hospital de massa cefálica. Você deu muito trabalho para as faxineiras naquele dia, né? As massas cefálicas deu trabalho para ela, né? Não eu, né? Mas, irmãos, me operaram. Fecharam o tampão na cabeça, colocaram, né, parafusos, uns grampos. E eu fui para o CTI. Eu era o pior paciente no CTI naqueles dias. Pode ir lá perguntar aos enfermeiros do CTI. Meus irmãos, eu tenho carta aberta quando eu chego no Hospital Azevedo Lima. Todo mundo pega as minhas mãos e me coloca dentro do CTI. Conversa com esse aqui, conversa com esse aqui, conversa com esse aqui, conversa com esse aqui. Ora por esse, ora por esse, ora por esse. Conversa com eles, né? E várias vezes quando eu volto, aquelas pessoas que estavam lá receberam alta. Que milagre, né? Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Graças a Deus mesmo. Não por mim, mas por Jesus operando através de mim. E não opera somente através de mim, opera através de cada um de nós. Você crê nisso, irmãos? Então brade glória a Deus. Os médicos me operaram. Fui para o CTI. Fiquei em coma durante 3 dias. E de repente, no 3º dia, tinha uma mulher na minha frente. E ela chegou para mim: Sérgio, sou eu. Eu olhei para ela: eu quem? A minha memória, irmão, está destruída. Na época, tinha ido a zero. Vocês conhecem informática, um pouquinho de computador, né? Se o Senhor deletar todos os programas, tudo que tem aqui, o Senhor consegue ligar ele? Era eu. Não lembrar de nada. Não lembrar de nada. E aquela mulher na minha frente: Sérgio, sou eu. Eu quem? Quem é você? Só que eu não conseguia falar, porque eu estava com respiração artificial, né? Por mim mesmo não conseguia respirar. Eu estava basicamente morto. Aqui ó. Essa mão aqui, irmãos, é a mão da minha mãe. Imagina uma mãe vendo o filho assim. Imagina